Glória a Deus, graças a Deus, ótima noite a todos. Está no ar o programa A Voz da Liberdade, né? Na pessoa que fala com você, pastor Davi Simão, da Igreja Evangélica Bíblica da Fé, que eu já quero iniciar mandando um abraço a todos os membros congregados, a todos os amados irmãos que fazem parte desta família, né? A nossa irmã Rita do Jardim, Diaconisa Cátia, cantor Ferreira Neto, a minha esposa, a todo o conjunto, o nosso amigo Leandro, todo o conjunto, todo o corpo de Cristo, né, que está conosco ali no jardim. Um forte abraço para todos vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, estamos iniciando hoje. Hoje eu serei bem objetivo, serei bem direto na mensagem, na palavra que eu quero liberar para você nessa noite. Mas antes, eu quero te fazer um convite especial. Nesta quinta-feira, teremos um culto profético, quinta-feira profética, na nossa igreja, que se encontra ali na rua Antônio Fausto Reis, número 154, próximo a Cátia Moda, Chico da Bomba, vizinho Cleudo, né? Você passa lá 6 horas da noite, 6h30, você já vê o som tocando, né? Nós se preparando para o culto, e os cultos são muito fortes. Nessa quinta-feira, quinta-feira profética, domingo, estamos se organizando para trazer um pregador lá do Aracati, em nome do Senhor Jesus Cristo, para estar pregando também a palavra do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. É sempre uma satisfação e uma alegria estar aqui com você, né? Levando a você a poderosa palavra de Deus. Se você está conosco, eu quero pedir, né, para você compartilhar, para você estar comentando, deixando o seu pedido de oração, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que junto a gente possa levar a mensagem do Senhor para mais pessoas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, a Admar Anne, da cidade de Alto Santo, moro no Tibolo, estou ao vivo, que Deus abençoe. Edinaldo Azevedo também, que Deus abençoe, né? Passaram por aqui, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sem mais delongas, né? Como diz, eu quero fazer leitura da palavra de Deus, do livro de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Marcos, capítulo 4 e versículo de número 35. A palavra de Deus nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para o outro lado do mar. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. Então, eu quero que você frise e guarde bem o versículo de número 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado do mar. Então aqui Jesus está reunido, está ministrando, está pregando, e é óbvio que o texto está dizendo que, sendo já tarde, o sol já estava se pondo, a noite já estava chegando, e Jesus chama os discípulos e diz: Passemos para o outro lado do mar. Então isso aqui é muito interessante, porque em Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 1, que é o capítulo depois do 4, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então em Marcos, capítulo de número 35, Jesus disse: Passamos para o outro lado do mar. Em Marcos, capítulo 1, a Bíblia diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então, Jesus, ele fala para os discípulos que eles vão atravessar. Jesus chama os discípulos e dizem e afirma para eles que eles vão chegar do outro lado do barco, do mar. Agora, a pergunta é, né, que outro lado era esse? Como foi essa viagem, né? Como foi
essa viagem. Como aconteceu, né? Nós podemos entrar nesse assunto, e é isso que eu quero deixar para vocês, esse ensinamento, né, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, que vai levantar você. Não sei como você se encontra nesse momento, não sei se você tem enfrentado muitas adversidades, muitas lutas, mas essa mensagem é direcionada para você que está enfrentando dificuldades na sua vida. Por quê? Porque quando Jesus chama os discípulos e os discípulos entram com Jesus no barco, Jesus disse: passamos para o outro lado. Então Jesus já havia lançado a palavra, Jesus já havia afirmado que eles iriam passar para o outro lado. Todavia, quando eles estão navegando e eles estavam no barco e entraram no mar, que o texto diz que era um mar, quando eles estão navegando, a Bíblia diz que no meio do caminho acontece algo. Se levanta uma grande tempestade. Ou seja, agora os discípulos que estavam no barco vão lutar contra uma tempestade. Vento vai vir da direita, vento vai vir da esquerda, ondas ficam bravas, aquelas águas começam ali a bater no barco para apavorar os discípulos, né? E é interessante que no versículo de número 35, que Jesus diz que eles vão passar para o outro lado, Jesus não diz para onde eles estão indo, Jesus não afirma que eles estão indo para a cidade de Gadara, e na verdade Jesus estava indo para a cidade de Gadara. Só que Jesus não fala para os discípulos que ele está indo para a cidade de Gadara. Por quê? Primeiro, Gadara era uma cidade muito perigosa, é isso mesmo. Gadara era uma cidade muito perigosa. Nesse tempo em que Jesus decidiu ir para Gadara, Gadara estava enfrentando um peso demoníaco, um principado, uma potestade. Os demônios haviam se feito morada na cidade de Gadara. Por quê? Porque Gadara havia perdido a sua intimidade com Deus. Gadara havia se afastado de Deus e havia recebido deuses estranhos em sua terra. A saber, devemos frisar algo, que Gadara não é uma cidade distinta de Israel. Gadara era uma cidade que fazia parte de Israel, que fazia parte da Terra Santa. Todavia, era a cidade mais distante da sede de Israel. Era uma cidade que ficava entre uma fronteira de Israel com Etiópia. Então, por esse fato de Gadara estar muito distante da Terra Santa, mas fazendo parte da Terra Santa, é que ela recebia muita visita da Etiópia, de outros lugares, muito povo idólatra, e por essa razão entrou o pecado, entrou a idolatria, entrou o problema, entrou todos aqueles deuses estranhos na cidade de Gadara. Foi o que fez Gadara se perder, foi o que fez Gadara se complicar no trajetório, né, da sua cidade. E acontece que agora os demônios vão assumir a cidade de Gadara, a tal ponto de ter um endemoniado chamado endemoniado gadareno, que a Bíblia diz que ele vivia entre os cemitérios, se cortava, se mutilava, gritava, dormia nas catatumbas, e só havia uma entrada na cidade de Gadara, que era justamente onde o barco parava, e tinha uma subida, uma rampa que levava até Gadara, e para entrar a Gadara tinha que passar por perto também de um cemitério, e era justamente nessa entrada desse cemitério que havia o endemoniado de Gadara. Então ninguém mais queria ir para Gadara, ninguém queria entrar na cidade de Gadara, porque Gadara era tido como uma cidade perigosa, de endemoniados, né? Mas Jesus está chamando os discípulos para ir justamente para Gadara. Jesus não conta, nós vamos para Gadara, não, ele apenas diz: passamos para o outro lado do mar. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um objetivo: ir para Gadara para libertar aquele endemoniado, e não só para libertar o endemoniado, mas para levar as boas novas para a cidade de Gadara, porque tem lugares que muitas pessoas não querem ir, mas Jesus é desejo do seu coração que o evangelho seja pregado
para toda criatura, e ele não poupou a sua vida, não poupou os seus discípulos, ele não se preocupou e foi até a cidade de Gadara. Então era comum na época, né, cada cidade, se fosse uma cidade idólatra, ter um deus pagão. No caso de Gadara, Gadara também tinha um deus pagão. E o deus pagão de Gadara era Dagon, e era também um deus que eles acreditavam que tinha como bandeira um javali. Então, na entrada de Gadara tinha uma bandeira de um javali. É por isso que Gadara criava muito porcos, e porcos para o judeu é impuro. Hoje, nós como crentes podemos comer carne de porco, mas os judeus não. Eles olham para o porco e tem um porco como algo impuro. Então Gadara, um dia, eles criavam ovelhas, só que quando eles caem, eles agora vão criar porcos. E o que é que representa isso? O que é que simboliza isso? Isso simboliza que quando você deixa Jesus, se afasta do Senhor, dos caminhos do Senhor, é comum você criar porcos em sua vida, e porcos representa impureza. Não que o porco hoje em si seja impuro, mas para os judeus representa impureza. Em primeiro lugar, porque porco ele não consegue olhar para cima, a encurvatura do seu pescoço é somente para baixo, para as coisas terrenas, aqui para baixo. Então, simbolicamente falando, alguém que tem esse espírito, alguém que está caído, alguém que traz impureza para a sua vida, é alguém que só está focado na terra, que só olha para as coisas dessa terra, que não tem visão para o alto, não consegue olhar para Jesus, não consegue olhar para cima, é materialista, só pensa nas coisas terrenas. E a Bíblia diz que tudo aqui há de passar, né? Que nós não devemos juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas devemos juntar tesouros no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem consome. Então, o que é juntar impureza para a sua vida? É ser alguém que só olha para baixo. É ser alguém que só olha para as coisas dessa terra e esquece de olhar para cima, esquece de olhar para as coisas de Deus, de buscar a presença do Senhor. Então, esse espírito que estava sobre Gadara era um espírito que tirou a visão do povo. Então, o povo não conseguia mais olhar para cima, só olhava para baixo. Em segundo lugar, o porco ele gosta de estar na lama, no lugar de sujeira, no lugar de podridão, e isso fala de iniquidade, fala de transgressão, fala de muito pecado, é aquele alguém que gosta de morar no pecado, gosta de habitar na transgressão. Aí é criar porcos em sua vida, espiritualmente e simbolicamente falando. Em terceiro lugar, é que porco tem a unha rachada. E para os judeus, eles verem isso como dois caminhos. Então, simbolicamente falando, é alguém que ora é de Deus, ora é do diabo. Ora está na igreja, ora está no mundo. Ora adora a Deus, ora adora Baal. Ora está com Cristo e ora está entregue aos demônios. O Senhor Jesus não gosta de quem vive em cima do muro. Por isso que um dia Josué reuniu o povo, porque o povo estava muito idólatra, e ele disse: vocês decidem o Deus que vocês querem adorar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se você está em cima do muro, se você ora está com Deus, ora não está, é momento de você tomar uma decisão séria na sua vida e servir fielmente o Senhor, tão somente o Senhor, para sempre servir o Senhor. Eu me lembrei de uma história agora muito interessante, de um jovem que estava em cima do muro. Esse jovem estava em cima do muro, e do lado direito havia um anjo, e do lado esquerdo havia um demônio. E o anjo dizia: desce daí, passa para cá, desce daí, passa para cá. E o demônio não dizia nada. E o homem em cima do muro. E o anjo dizia: desce daí, passa para cá, desce daí, passa para cá. E o demônio não dizia nada. E aquele homem achou aquela atitude estranha, né? E ele resolveu interrogar aquele espírito, aquele demônio, e disse: rapaz, por que o anjo aqui está gritando, mandando eu descer do muro, mandando eu pular direito, e você está tão calado? E o demônio olhou para ele e disse: é porque o muro é meu. Glória. Glória não, glória para Jesus, né? Mas
Ele disse, é porque o muro é meu. Então, estar em cima do muro é estar entregue na mão de Satanás. Então, o crente tem que ser decisivo. Ele tem que tomar uma atitude séria de servir fielmente o Senhor. Então, é por isso que Gadara estava perdida completamente, mas Jesus estava levando a solução para Gadara. E agora eles entram no barco e a Bíblia diz que eles vão navegar. E no meio dessa navegação se levanta uma grande tempestade. E aqui que está um detalhe. Porque a Bíblia diz que havia um deus pagão naquela época, a história diz que é um deus chamado Dagon, que é justamente o deus da tempestade, que era justamente o deus que Gadara se via. Ou seja, os demônios agora se levantaram para criar uma barreira para aquele barco não chegar na cidade de Gadara. Por quê? Porque eles sabiam que se aquele barco chegasse na cidade de Gadara, era o fim deles. Era o fim daquele reinado dos demônios. Era o fim do reinado. Por quê? Porque Jesus estava indo até lá para acabar com o ninho do diabo, para colocar por terra toda a entidade, todo o espírito, todo o mal que estava operando naquela cidade. E é por isso que se levantou aquela tempestade. Em primeiro lugar, eu aprendo uma coisa aqui muito forte, é que quando surgem tempestades em nossa vida, quando há levantes em nossa vida, nós estamos tentando trilhar um caminho, nós estamos tentando fazer algo, e se levanta resistência, se levanta obstáculo, se levanta peleja, pode ter certeza que você está no caminho certo. Não mude o seu caminho por causa de tempestade. Não mude o seu caminho por causa de obstáculo. Não mude o seu caminho porque o mar está bravo. Você está no caminho certo e Deus vai te dar vitória, queira o diabo ou não. Então o diabo levantou aquela tempestade porque ele sabia que aquele barco estava indo no caminho certo e que se aquele barco chegasse lá, o reinado das trevas ia cair. O reinado das trevas ia cair. Então, as lutas, os gigantes, a tempestade que se levanta em nossa vida é tão somente para confirmar que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa. E se você está passando por luta, se você está sendo apedrejado, se a tempestade está vindo contra você, é porque você é alguém que tem valor. Porque se você não tivesse valor nenhum, o inimigo não estaria te atacando. É porque você é uma árvore que dá fruto. Se você não desse fruto, então ninguém estaria jogando pedra em você. Essa é a verdade, né? Ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto, não é verdade? Então, se você tem fruto, vão jogar pedra em você. Mas eu vi uma frase e é até interessante: pegue essas pedras e construa degraus para que você então vá subindo, 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 subindo na sua vida. Então a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. No meio do caminho se levantou uma grande tempestade. A tempestade foi tão grande, mas tão grande, que os discípulos pensavam que iria morrer. É isso mesmo. E eu acredito, eu posso conjecturar com o intelecto que cada um de nós temos, que por Pedro e os discípulos terem experiência em pesca, é óbvio que eles se esforçaram para tentar controlar, eles se esforçaram para tentar dominar, talvez tirando água do barco, ajeitando vela, tomando remo, organizando o peso, tirando o peso, ajeitando aquele barco. Mas enquanto mais eles lutavam, mais a situação piorava. Enquanto mais eles se esforçavam, mais as ondas adentravam no barco, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se você não está conseguindo, entrega para Deus, porque Ele vai tomar de conta e dará a vitória que você precise. Os discípulos ficaram apavorados, agoniados, angustiados, e eles lutaram de todas as formas, mas não via resultado, não via o mar se acalmar, não via a situação mudar, não via a coisa melhorar. E aí Pedro se lembrou que Jesus estava no barco. Pedro se lembrou que Jesus estava no barco.
E Pedro corre até Jesus, e Pedro vai clamar e vai dizer: Senhor, não te importas que pereçamos? Agora, devemos aprender algumas lições aqui importantes, que devemos levar para a nossa vida. Primeiro, Jesus chamou os discípulos. Você lembra que o texto que eu li declara que Jesus havia dito: passamos para o outro lado do mar? Então quem disse, irmão, não foi alguém qualquer, quem disse foi Jesus. Jesus disse: vamos passar, passamos para o outro lado. Então quando a tempestade veio, eles ficaram tão apavorados, mas tão apavorados, que esqueceram da palavra que Jesus havia dito. Porque isso acontece na vida de muita gente. Quando se levanta o vendaval, se levanta o problema, se levanta a luta, as ondas estão batendo no barco da sua casa, da sua vida, muitos esquecem das promessas de Deus, esquecem da palavra do Senhor, esquecem de buscar no trono da graça. Se você esquecer da palavra do Senhor, com certeza entrará o medo, entrará a aflição, entrará a depressão. Por isso Deus me trouxe aqui para te dizer: não importa a tempestade que se levante, não esqueça das promessas que Deus tem para com a sua vida. Não esqueça da palavra de Jesus, irmão, não esqueça. Jesus é fiel. Jesus, ele não é homem somente para falar, ele não é homem somente para prometer, ele é homem e é Deus também para cumprir com a sua palavra. Se ele disse para os discípulos que iriam atravessar, é porque eles iam atravessar. Se Jesus te prometeu algo, se você recebeu uma profecia, se você recebeu uma palavra, se você leu a Bíblia e sentiu que aquela mensagem é para você, Deus falou com você. Se Deus falou com você, vai se cumprir, irmão. Pode fazer macumba, pode ter inveja, pode jogar praga, pode fazer o que for, o inimigo pode se levantar, não se preocupe, porque quem te fez a promessa não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. E a Bíblia diz que ele é fiel para concluir tudo aquilo que ele começou na sua vida. E ele vai fazer, porque ele é Deus. Então a tempestade está batendo. Por que você está apavorado? Por que você está apavorado? Porque você está esquecendo de Jesus. Quando você esquece da palavra do Senhor, você esquece de Jesus. E eu tenho certeza que quando a tempestade estava assolando, Pedro se lembrou que Jesus havia dito: vamos entrar e vamos passar para o outro lado. E quando Pedro se lembra, Pedro corre até Jesus. Ainda dá tempo, irmão, de você clamar ao Senhor. Ainda dá tempo, irmã, de você se derramar na presença de Deus. E agora eu quero falar aqui para pessoas que talvez não são crentes. Você está no meio de uma tempestade, você está enfrentando grande dificuldade de sua vida, e o Senhor me manda te dizer: ainda dá tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor quando se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amado, ainda dá tempo. Dá tempo de você clamar. O Senhor vai te ouvir e Ele vai te socorrer desse problema, dessa luta, dessa aflição. Tão somente clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Clame ao Senhor e Ele te ajudará. Os discípulos estão no barco e o medo entra porque eles esquecem da palavra de Jesus. Eles esquecem. Porque Jesus havia dito: passamos para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Ele não deveria temer. Se na verdade, de fato, eles conhecessem quem era Jesus, então não deveria temer, porque Jesus já havia liberado a palavra. E quando Jesus fala, irmão, até o diabo obedece. Vou repetir para você. Quando Jesus fala, até o diabo, ele obedece. Ele tem que obedecer o comando dos filhos de Deus. O comando dos filhos de Deus. A Bíblia diz que uma mulher estava passando pela prova, estava na luta, né? Vou abrir esse parênteses aqui para me aplicar que quando Deus manda, até o diabo obedece. Uma mulher estava passando dificuldade, né? Estava passando dificuldade, estava passando fome, as coisas apertando, muito difícil para ela. E o que foi que ela fez? Ela fez uma oração: Deus, me ajuda, Senhor. Envia o pão, envia a providência. E enquanto ela estava clamando, ela estava andando pela casa e clamando. Ela foi para o alpendre. Quando ela vai no alpendre, passa o macumbeiro. E o macumbeiro ouve ela clamar a Deus. E o macumbeiro tem uma ideia: vou fazer umas compras
e vou mandar para ela. A paz do Senhor, Antônio Oliveira, que Deus abençoe, Ferreira Neto. E vou fazer umas compras e vou mandar para ela. Então aquele macumbeiro vai, compra muitas comidas, faz uma feira muito grande e manda para a casa daquela irmã crente, irmã de ciclo de oração. E aí ele pediu para o rapaz que ia fazer entrega: eu vou lhe dar essa quantia de dinheiro, e quando você chegar lá, que você estiver entregando a toda essa comida, você vai olhar para o dono da casa e vai dizer, tem uma coisa para lhe dizer. Ela vai perguntar o que? Você diz: foi o diabo quem mandou. E aquele homem pegou aquelas comidas, pegou arroz, feijão, carne, peixe, frango, tudo, era muito. O carro encheu, chegou na casa da mulher, a mulher começou a chorar, emocionada, e aquele homem colocando comida para dentro, e aquelas comidas todas. E quando foi para sair, o homem disse: agora só tem uma coisa para lhe dizer. Ela disse: diga. Foi o diabo quem mandou essa comida para você. Foi o diabo quem mandou. Sabe qual foi a resposta dela? Ela levantou a mão para cima e disse: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então ela fechou a porta, pegou aquela comida e foi para casa cheia de alegria, porque Deus havia mandado a provisão para a sua casa. Então, se a tempestade está se levantando na sua vida, você tem um Deus que cuida, você tem um Cristo que morreu por você. E se Jesus está no barco da tua vida, tenha certeza, este barco não vai afundar. Não vai, irmão. Outra coisa me chama a atenção, porque a Bíblia diz que a tempestade se levantou, sim ou não? É lógico, mas na proporção que a tempestade se levanta, Jesus também se levanta. E aí, quem vai ficar de pé no meio dessa guerra? A tempestade, os demônios, a dificuldade ou Jesus? Quem desses dois cairão? É óbvio que é Jesus. E Jesus, ele nos ensina 5 coisas nessa passagem bíblica. Eu quero falar só 2. Primeiro, em meio à tempestade, enquanto os discípulos estavam preocupados que iam morrer, que iam perecer, que iam falir, Jesus estava dormindo, irmão. Jesus estava descansando com a cabeça numa almofada na popa do barco. A lição dele é: não se apavore em meio às lutas. Não fique com medo. Não. Descanse no Senhor. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Enquanto maior é a luta, melhor e maior tem que ser tua noite de sono. Não deve ser o contrário. Enquanto maior a luta, maior você perde o sono e acorda quebrada, cansada. Não, enquanto maior a luta, maior e melhor deve ser o teu sono, o teu descanso. E quando eu falo descanso, eu falo físico e falo espiritual. Você deve descansar fisicamente e espiritualmente. Porque se você está apavorado, pensando que nada vai dar certo, então você não está descansando. Entenda uma coisa: quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. Enquanto Pedro estava com a mão dele tentando resolver, Jesus estava dormindo. Entenda isso. Enquanto Pedro estava na luta para parar aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Quando Pedro resolveu descansar e entregar o problema na mão de Jesus, então Jesus se levantou e começou a trabalhar por eles. Então, quando você dorme, Deus trabalha, e quando você trabalha, Deus descansa. Essa é a verdade. Você não pode tomar a frente de Deus para fazer aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida e Ele vai cumprir todas as promessas. Então descansa. Faça a sua parte sim, mas faça a sua parte sem deixar o sentimento de derrota entrar, sem deixar o sentimento de angústia entrar, sem deixar o sentimento de tristeza entrar. Faça a sua parte, mas acima de tudo, descanse na presença de Deus. Então Jesus se levantou, e quando Jesus se levantou, os demônios caíram por terra. Jesus apenas disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e de repente houve
bonança. Glória a Deus. E onde você estiver, eu quero liberar uma palavra profética para você. Depois da tempestade, vem a bonança. Eu vou repetir, depois da tempestade, vem a bonança. Se você está enfrentando uma tempestade na sua vida, tenha certeza de uma coisa: está chegando o tempo de bonança para você. Está chegando o tempo de bonança para a sua casa, de bonança para a sua família, de bonança para os seus negócios. Você vai voltar a sorrir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que você chora hoje não se compara com uma alegria que o Senhor tem preparado para você. A Bíblia diz que quando o povo saiu da terra do Egito, o seu choro se transformou em alegria, a sua boca se encheu de risos. Está na Bíblia. Deus encheu a boca do povo de Israel de risos, e eles gargalhavam de felicidade. Você vai voltar a sorrir de novo. Está chegando uma nova alegria na sua vida. Se você recebe isso, então dê um glória a Deus onde você estiver e comente glória a Deus, porque Jesus é bom, está no barco, e se Ele está no barco, o barco não vai afundar. Aleluia. E Jesus ensina uma coisa muito forte aqui para nós, porque Ele olha para o mar e diz: aquieta-te. Ele olha para o vento e diz: aquieta-te. Ou seja, Ele está falando com a tempestade. Para você entender, Ele está falando com a dificuldade. Ele está falando com o problema. Ele está falando com uma luta. Lembra que Ele olhou para a figueira e disse: seque até a raiz? E a figueira secou. Jesus disse: em verdade vos digo que se creres e não duvidares em seu coração, tudo quanto vos disser, isso lhe será feito. Você vai dizer a esse monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito. O poder da fé na atitude das suas palavras, porque o que você fala, você atrai. Suas palavras têm poder. No livro de Deuteronômio diz que na língua há poder para a vida e há poder para a morte. E há muitos anos eu peguei essa frase, nunca mais esqueci. A tua língua é o pincel que pinta a tua vida. Se você muito fala fracasso, você será um fracassado. Se você muito fala derrota, você será um derrotado. Se você fala muita vitória, você será um vitorioso. Se você fala de muitas conquistas, você será um conquistador. Então, a partir de hoje, cancele do seu vocabulário as palavras de derrota, as palavras de luta, que você não consegue, que a vida não vai para frente, que é só sofrimento, que é só dor. Mude seu vocabulário. Arranque as palavras de derrota e comece a colocar a palavra de vida na sua boca, irmão. Comece a falar palavras boas, palavras que vai dar certo, que você vai prosperar, que você vai alcançar, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, e você vai conseguir. Você será um vencedor, você será uma vencedora. E para concluir, eu quero concluir lendo o texto de Marcos capítulo 5, poderia ficar aqui mais de uma hora aqui com vocês ainda, mas eu quero, porque propositalmente eu terminar mais cedo, eu concluir aqui. Eu quero concluir dizendo Marcos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Irmão, não importa a tempestade, não importa a luta, você vai chegar onde Deus disse que você ia chegar. Você vai chegar, não importa a tempestade, creia nisso, irmão, você vai chegar. E na verdade Jesus disse: passamos, eles passaram, e eles chegaram vivo, ileso, cheio de alegria, cheio de gozo na alma. Por quê? Porque quando eles viram também o milagre, eles olharam para Jesus e disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar
lhe obedece. O nome desse homem é Jesus de Nazaré. Jesus manda, desmanda, Jesus opera, Jesus impera, Jesus é poderoso, Jesus é majestoso, Jesus é grandioso, Jesus é grande, Jesus é tremendo, Ele é eterno, Jesus é magnífico, Jesus é único, Jesus é forte, Jesus é santo, Jesus é incrível, Jesus é inexplicável, Jesus é inabalável, Jesus é fonte, Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é vida, Jesus é caminho, Jesus é porta, Jesus é a rosa de Saron, Jesus é a estrela da manhã, Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Jesus é a salvação para a humanidade, Jesus é a solução para o pecado, Jesus é a vida eterna para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Eu encerro este programa hoje dizendo: Jesus é a solução para os teus problemas. E se a tempestade se levantou, não se preocupe, Jesus também está se levantando para pôr por terra essa tempestade na sua vida. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia. Para não ficar nas minhas palavras, eu queria pedir um louvor, né? Prepara um louvor, é aquele que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Enquanto eu concluo aqui, se Deus disse que você vai chegar, você vai chegar. Creia nisso, meu irmão, acredite nisso fielmente. Deus está contigo para te ajudar, para te guardar, para te proteger, para te livrar. Glória a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos ali no Conjunto Jardim 2, Rua Antônio Fausto Reis, número 154. Está pronto aí? Glória a Deus. Então vamos ouvir um louvor e após o louvor eu venho aqui para orar por você e encerramos o programa. Em nome de Jesus, vamos de música. São como sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. Sussurros no céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu
Hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor. Ela é mais doce que o puro mel. Sarado estou, vivo para o teu louvor. Glória a Deus, graças a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Encerra o fundo musical aí, pode botar. Vamos orar para encerrar, para a glória de Deus, né? Quero orar por sua casa, por sua família, quero orar por você, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos, meu Deus, te agradecer porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor, cada filho que assiste essa programação, aqueles que ainda irão assistir, que o Senhor possa derramar sobre eles, sobre ela, chuvas de bênção, sobre sua casa, sobre sua família, sobre os seus negócios. Que a bênção do Senhor esteja com você. Abençoa, Senhor, esta programação, esse programa A Voz da Liberdade, esta emissora TV Macário, que o Senhor também possa estender a sua mão e dar o crescimento, meu Deus, deste trabalho. Que o Senhor abençoe a Igreja Evangélica Bíblica da Fé e todos os outros ministérios na cidade de Alto Santo que compõem o corpo de Cristo. Que o Senhor possa nos avivar ainda mais, nos proteger, nos livrar, nos guardar, e que essa noite seja uma noite de paz, de descanso para a nossa alma. Que todos nós, meu Deus, venhamos ter uma ótima noite de sono, e que os teus anjos estejam de prontidão para nos guardar e para nos proteger de toda a cilada do mal. Nos livra de toda covardia, de toda traição e de toda falsidade. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém, amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Próxima quarta estaremos aqui de volta. Com isso nós encerramos o programa, né? Desejando a você uma ótima noite. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Andei, lugares procurei, sem ter uma solução. Meu tempo dediquei com coisas que pensei que trariam uma direção. Mas tudo deu errado. Depois veio o pecado, contaminou o meu coração. Foi quando ouvi falar em Jesus Cristo, Ele é o único amigo que pode me estender a mão. Foi Ele quem deu na cruz do Calvário a sua vida. Seu sangue verteu, pregado sofreu, para que um dia eu tivesse vida. Eu
meu grande rei. Eu tivesse vida, eu não sei como agradecer a Jesus por morrer por mim no madeiro. A minha vida quero lhe entregar para sempre te adorar. Grande